Existe algo dentro de você agora mesmo que está criando a sua próxima experiência. Não é acaso, não é castigo, é algo bem mais profundo. E a carta 6 das Cartas de Cristo revela o que isso realmente significa. Olá, queridas sementes, buscadoras da verdade e da luz divina. Sejam muito bem-vindas ao Sol Dourado Interior. Hoje, abrimos um espaço de reflexão inspirado nas Cartas de Cristo. A sexta carta nos convida a olhar para algo que já está acontecendo dentro de nós, a forma como a mente influencia a nossa experiência de vida. Ao longo deste encontro, vamos observar como a mente cria, como o ego interfere nesse processo e como existe um caminho consciente de retorno à nossa essência verdadeira. Se isso ressoa com você, semente estelar, permaneça aqui. Nós vivemos como se a realidade acontecesse para nós, como se fôssemos apenas observadores de um mundo que já está pronto, fixo, imutável. E quando algo não sai como esperávamos, buscamos respostas fora, no destino, na sorte, nas outras pessoas. Mas e se a realidade não fosse algo que acontece para você, mas algo que acontece através de você? E se cada pensamento, cada emoção, cada vibração interna estivesse moldando o campo energético ao seu redor e criando literalmente as experiências que você vive? A carta 6 começa exatamente aí. Ela diz que existe um poder criador dentro de nós e que esse poder nunca parou de funcionar. O problema é que, na maior parte do tempo, nós não estamos conscientes dele. E quando não há consciência, esse poder cria no automático, baseado em programações antigas, medos escondidos, crenças herdadas. Guarda isso, semente, porque daqui a pouco a gente vai perceber como isso se conecta com algo chamado ideoplastia. A palavra ideoplastia pode parecer estranha, mas o significado é simples e profundo. É a capacidade da mente de moldar a energia e criar formas na realidade. Ideia igual ideia, pensamento. Plástico, que pode ser moldado. Então, ideoplastia é o processo pelo qual o pensamento molda o campo energético ao redor e se manifesta como experiência concreta. Não é magia, é física, é vibração, é a lei da correspondência entre o interno e o externo. Tudo o que existe primeiro foi pensamento. A cadeira onde você senta, a casa onde você mora, até mesmo a forma como você se vê. Tudo começou como uma ideia, uma imagem mental, uma vibração. Essa percepção não surge apenas em textos espirituais. Na psicologia analítica, por exemplo, Carl Jung observou que a psique humana não apenas reage à realidade, mas participa ativamente da forma como ela é percebida e vivida. Para Jung, aquilo que não é trazido à consciência tende a se manifestar como destino. Em outras palavras, quando não estamos conscientes do que pensamos, sentimos e acreditamos, esses conteúdos continuam atuando, silenciosamente, moldando nossas experiências. E o que a carta 6 nos lembra é que isso não acontece só com objetos, acontece com relacionamentos, com saúde, com oportunidades, com a sensação de paz ou de caos que você carrega. A mente não está separada da realidade. A mente é o instrumento pelo qual o divino em você se expressa e cria. Agora, aqui vem o detalhe. Se você não está consciente do que pensa, do que sente, do que vibra, então você está criando sem saber, e muitas vezes está criando exatamente aquilo que diz que não quer. A ideoplastia funciona sempre. Ela não para, ela apenas molda. Então, semente, a pergunta que fica é: o que você está moldando agora com os pensamentos que você repete todos os dias?
Daqui a pouco, a gente vai ver como o ego interfere nesse processo e cria o que chamamos de autossabotagem. Mas antes, precisamos entender a questão do alinhamento. Para que a ideoplastia funcione de forma consciente e harmoniosa, é necessário alinhamento entre mente, coração e alma. Alinhamento entre o que você pensa, o que você sente e o que você realmente é. Quando há esse alinhamento, a criação flui, a vida responde, as portas se abrem, não porque você forçou, mas porque você está vibrando na mesma frequência do que deseja. Mas quando há desalinhamento, quando a mente pensa uma coisa, o coração sente outra e a alma é ignorada, começam os conflitos internos. A experiência da vida passa a parecer confusa, fragmentada e muitas vezes dolorosa. E quem causa esse desalinhamento? O ego. Não porque o ego seja mau, mas porque ele foi programado para proteger, para controlar, para interpretar a realidade através do medo e da separação. O ego acredita que precisa garantir a sobrevivência, que precisa estar certo, que precisa controlar os resultados. Ele tenta manter tudo sob domínio, mesmo que isso gere tensão e desgaste interior. E nessa tentativa de controlar, ele distorce o campo energético, ele cria resistência, ele bloqueia a sintonia com o divino. Quanto mais o ego tenta comandar, mais a criação se torna pesada, forçada e desalinhada. A verdade é que o ego não pode criar harmonia, porque ele não vive na unidade, ele vive na comparação, na falta, no medo de perder, no desejo de possuir. Então, semente, a expansão da consciência começa quando você percebe isso. Quando você observa o ego agindo, mas não se identifica mais com ele. Quando você percebe que existe algo maior dentro de você, o self, a presença, o eu sou, e que esse centro mais profundo não reage, apenas observa, integra e orienta. Essa observação consciente não é luta, não é repressão, não é tentativa de eliminar o ego, é apenas lucidez. E essa lucidez, por si só, já começa a realinhar mente, emoção e essência. É nesse ponto que o campo interno se reorganiza e a criação volta a fluir de forma mais natural. Esse reconhecimento silencioso é o primeiro movimento real de retorno à harmonia. É o início do caminho de volta para casa. Guarda isso, porque agora a gente vai entrar numa metáfora muito importante que ilustra tudo o que estamos falando. Imagina que a tua mente é um projetor, e a realidade ao teu redor é a tela onde esse projetor exibe imagens. O filme que passa nessa tela não vem de fora, ele vem de dentro do projetor. Ele vem dos filmes que você colocou lá, consciente ou não. E aqui está o ponto. Se o filme que está dentro do projetor é um filme de medo, de escassez, de rejeição, de culpa, a tela vai mostrar isso, sempre. Não adianta você tentar mudar a tela. Não adianta você brigar com a imagem que aparece, porque a imagem não é a causa. A imagem é o efeito. A causa está no projetor, está na programação, está no que você colocou lá dentro. E muitas vezes, semente, nós nem sabemos o que colocamos, porque muitos desses filmes foram gravados na infância, herdados da família, absorvidos da sociedade, aceitos sem questionamento. Esses filmes antigos criam sombras na tela da vida, e essas sombras são a autossabotagem ideoplástica. É quando você diz que quer paz, mas a mente continua projetando conflito. É quando você diz que quer amor, mas o coração continua vibrando medo de abandono. É quando você diz que quer abundância, mas a crença interna continua sussurrando: não sou suficiente. Essa compreensão da realidade como projeção interna não é nova. Na filosofia, Platão já utilizava uma imagem muito semelhante na chamada alegoria da caverna.
ao mostrar que muitas pessoas tomam as sombras projetadas como se fossem a própria realidade, sem perceber a fonte que as produz. Assim como na metáfora do projetor, o problema não está nas sombras vistas na parede, mas na falta de consciência sobre o que está por trás da projeção. A carta 6 nos convida a parar de tentar consertar a tela e voltar para o projetor, voltar para dentro, observar o que está sendo projetado e, com consciência, escolher um novo filme. Não é negar a sombra, é reconhecer que a sombra existe porque há uma programação antiga rodando e que você agora pode escolher conscientemente o que vai rodar daqui para frente. Essa escolha consciente é o início da libertação. Até agora, nós vimos como a mente cria, como o ego distorce e como as sombras se projetam na realidade. Agora vem a parte que muita gente espera. E o que eu faço com isso? Como eu mudo? Como eu me liberto? A resposta está em 4 ferramentas práticas, 4 ações que realinham a mente, o coração, a alma e a vida. A primeira libertação é mental, porque a mente foi feita para servir o self, não para comandar. Mas o que aconteceu ao longo da vida é que a mente tomou o controle. Ela virou a senhora da consciência. Ela começou a definir quem você é, o que você pode, o que você merece. E enquanto a mente inferior estiver no comando, haverá sofrimento, porque a mente inferior funciona por repetição, por medo, por condicionamento. Então a primeira disciplina do discípulo é essa: retomar o controle. Não controlando os pensamentos com força, mas observando os pensamentos com consciência. Quando você percebe um pensamento surgindo, você já está um passo acima dele, porque quem observa não é o pensamento. Quem observa é o self. E quanto mais você pratica essa observação, mais forte fica o self, mais fraca fica a identificação com a mente. A técnica aqui é simples, semente: atenção consciente. Durante o dia, pare por alguns segundos. Observe o que está passando pela sua mente. Não julgue, não lute, apenas observe. E se perceber um pensamento que não te serve mais, redirecione, escolha outro, com calma, com firmeza. Outra prática poderosa é o silêncio mental. Sentar em silêncio por alguns minutos, sem tentar pensar, sem tentar meditar certo. Apenas estar, apenas respirar, apenas ser. Esse silêncio é o espaço onde o self governa, onde não há ruído, não há resistência, não há controle forçado. E nesse silêncio algo acontece. Você deixa de querer controlar tudo e começa a confiar. Confiar no eu sou. Confiar que há uma inteligência maior em você que guia, que sustenta. Você já percebeu que em alguns momentos é possível observar os pensamentos em vez de ser levado por eles? Se não, reflita sobre isso. Essa compreensão entre quem observa e aquilo que é observado também aparece fora do campo espiritual. Na psicologia analítica, Carl Jung descreveu o ego como uma função da psique, necessária, mas limitada, e o self como o centro organizador mais amplo da consciência. Quando a pessoa se identifica apenas com a mente e seus conteúdos, vive em conflito. Quando começa a reconhecer o self, surge mais integração e equilíbrio interior. Essa é a primeira ferramenta, a ação mental, a reeducação da mente para que ela volte a servir, não a dominar. Agora vamos para a emoção, porque de nada adianta você controlar a mente se o coração ainda vibra na frequência do medo, da falta, da culpa. A emoção é o combustível da criação. O pensamento direciona, mas é a emoção que magnetiza, que atrai, que manifesta. E a emoção mais poderosa para dissolver resistência e elevar a vibração é a gratidão. Mas não é qualquer gratidão, não é aquela gratidão obrigada, forçada, do tipo eu deveria ser grato. A gratidão que transforma é a gratidão autêntica.
é quando você sente de verdade apreciação pelo que já existe, pelo simples fato de estar vivo, de respirar, de poder sentir. A gratidão é a linguagem da alma quando ela se lembra de quem é. E aqui vem um segredo, semente. A gratidão funciona como nova forma de oração. Antigamente, a oração era pedir coisas, pedir mudanças, pedir proteção. Mas a nova oração é diferente. A nova oração é agradecer como se já tivesse acontecido. É vibrar a frequência da realização antes da realização aparecer. Porque quando você agradece, você está afirmando para o universo: eu já tenho, eu já sou, eu já reconheço. E o universo responde à vibração, não às palavras. Talvez você já tenha sentido isso em algum momento, mesmo quando a vida não está perfeita, existe uma sensação de calma que surge quando você aceita o que está vivendo, em vez de lutar contra isso. Essa compreensão da gratidão como estado interior também aparece na filosofia. Os estoicos já ensinavam que a serenidade nasce quando a pessoa aprende a acolher a vida como ela é, reconhecendo o valor no presente, em vez de viver apenas na expectativa do que falta. A gratidão, nesse sentido, não é resignação, mas alinhamento interior. Então, o exercício aqui é este. Antes de dormir, sinta gratidão por algo que você deseja como se já fosse real. Não force, não finja, apenas sinta. Sente a paz que você quer como se ela já estivesse aqui. Sente o amor que você busca como se ele já estivesse presente. Sente a abundância que você deseja como se ela já fluísse. Essa vibração reprograma o campo emocional, ela dissolve a escassez, ela abre espaço para o novo. E com o tempo, semente, você vai perceber que a gratidão não é mais uma técnica, ela vira um estado natural, um jeito de estar no mundo. Talvez você já tenha vivido momentos em que o barulho externo cessou por alguns instantes, não porque tudo estava resolvido, mas porque algo em você simplesmente silenciou. Não um silêncio vazio, mas um silêncio que traz presença, acolhimento e uma sensação difícil de explicar. Essa experiência do silêncio como caminho de reconexão interior não é exclusiva da linguagem espiritual. Na filosofia, Plotino ensinava que o retorno à origem acontece quando a alma se volta para dentro e aquieta os movimentos da mente. Para ele, o contato com o Uno não ocorre pelo pensamento discursivo, mas pela interiorização e pelo silêncio da consciência. A terceira ferramenta é a mais sutil e talvez a mais profunda, é o silêncio. Não o silêncio da boca, mas o silêncio interior, o silêncio da alma. Esse silêncio não é vazio, esse silêncio é presença pura, é onde o self e o espírito se encontram. É o que Cristo chamava de reino de Deus, não um lugar lá fora, não um céu distante, mas um estado de consciência, um ponto de quietude dentro de você. E é nesse ponto que acontece a verdadeira comunhão com o divino, porque o divino não fala com palavras, o divino fala com presença, com silêncio vivo, com aquela paz que não depende de nada externo. Semente, se você quer realmente se conectar com o Eu Sou, precisa aprender a sentar-se com ele, não para pedir, não para receber respostas rápidas, mas para estar. Sentar em silêncio, respirar, soltar o controle, soltar as perguntas, soltar a ansiedade e apenas escutar. Escutar a alma, escutar aquela voz suave, que não grita, que não julga, que apenas sabe. Esse é o altar onde a alma se reencontra com a fonte, e quando você pratica isso com regularidade, algo muda. Você começa a perceber que não está sozinho, que nunca esteve, que há uma presença amorosa, silenciosa, eterna dentro de você. E essa presença é o seu verdadeiro lar. Talvez você já tenha percebido que muitos conflitos da vida, especialmente nos relacionamentos, não surgem por falta de amor, mas pela tentativa de controlar, corrigir ou eliminar aquilo que é diferente.
Às vezes, o sofrimento não nasce do encontro entre opostos, mas da incapacidade de compreender que a vida se move por forças complementares. Essa compreensão da polaridade como princípio de harmonia também aparece na filosofia. Heráclito ensinava que a realidade é sustentada pela tensão entre os opostos, e que é justamente dessa tensão, quando não há guerra, mas equilíbrio, que nasce a ordem do mundo. Para ele, a harmonia não vem da eliminação do contrário, mas da convivência consciente entre forças diferentes. Agora vamos falar de algo que conecta tudo isso com a vida prática, com as relações, com o mundo: a ética do amor. O amor não é só sentimento. O amor é uma força, é uma lei, é a base de toda a criação. E dentro dessa lei existe algo chamado polaridade, que é a expressão natural do uno, masculino e feminino, ativo e receptivo, dar e receber, luz e sombra. Não são opostos em guerra, são complementos em dança. E quando você entende isso, você para de rejeitar partes da vida, partes de você, partes dos outros. Você começa a ver que tudo tem seu lugar, que tudo tem sua função, que o equilíbrio vem da harmonia entre as forças, não da eliminação de uma delas. A ética do amor, então, é viver essa harmonia, é escolher o amor em vez da reação, é escolher o equilíbrio em vez do controle. E isso vale para os relacionamentos. Existe uma diferença entre atração magnética e dependência emocional. A atração magnética acontece quando duas energias se complementam de forma saudável, livre, consciente. A dependência emocional acontece quando o ego busca no outro o que deveria encontrar em si mesmo. O amor verdadeiro não prende, não exige, não controla. O amor verdadeiro reconhece o divino no outro e honra a liberdade. E quando você vibra amor, não como esforço, mas como essência, você naturalmente atrai experiências, pessoas e situações que ressoam com essa vibração. Porque, semente, a lei da atração não é sobre forçar, é sobre ser, é sobre alinhar-se com o que você quer através do que você é. E o que você é, no fundo, é amor. Será que você já sentiu em algum momento da vida que lutar contra o que já é só aumenta o sofrimento? E que algo muda quando, em vez de resistir, você começa a compreender e acolher o caminho vivido? Agora nós chegamos ao ponto de síntese: mente consciente, coração grato, silêncio presente, amor ativo. Essas 4 ferramentas, quando praticadas, não são técnicas isoladas, elas se tornam um modo de viver. E nesse modo de viver, você se reconhece como co-criador, não como vítima, não como espectador, mas como expressão consciente do divino. Existe uma filosofia antiga chamada amor fati, significa amor ao destino. Não é resignação, não é passividade, é aceitação amorosa. Na filosofia, essa ideia aparece de forma clara no pensamento de Friedrich Nietzsche, ao resgatar o amor fati como a capacidade de dizer sim à vida como ela é, reconhecendo que tudo o que acontece participa do processo de formação do ser. Não se trata de gostar de tudo, mas de integrar tudo. É olhar para tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo e dizer: isso também faz parte do todo, isso também me trouxe até aqui. E quando você ama o destino, quando você aceita a vida como ela é, algo se liberta. Você para de lutar contra a existência e começa a fluir com ela. E nessa fluidez, você descobre o eu sou. O eu sou não é uma afirmação vazia. O eu sou é o verbo criador. Quando você diz eu sou paz, você não está descrevendo, você está criando.
Quando você diz "eu sou o amor", você não está desejando, você está sendo, e o universo responde ao que você é, não ao que você quer. Então, semente, o convite final da carta 6 é este: assuma o seu lugar como co-criador consciente, não com arrogância, mas com humildade sagrada, reconhecendo que o divino em você é o mesmo divino em tudo, e que quando você cria a partir desse lugar, você não está manipulando a realidade, você está dançando com ela, você está participando da grande sinfonia da criação, com consciência, com gratidão, com silêncio, com amor. Esse é o caminho de volta, e esse caminho sempre esteve dentro de ti. A carta 6 nos mostra que a mente cria através da ideoplastia, que o ego distorce e sabota quando não há consciência, que a libertação começa com 4 ações: mente observadora, coração grato, silêncio místico e amor ético, e que no final tudo se resume a uma verdade: você sempre foi o co-criador da sua vida, e sempre será. Agora você só precisa viver a partir dessa lembrança. Esse é o despertar que buscamos aqui, no sol dourado interior. Lembrar de quem somos, reconhecer a luz que habita em nós e reunir, com amor, os fragmentos da alma em um só coração desperto. Se esse conteúdo ressoou com você, sentiu no coração que algo foi despertado aí dentro, curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim você nos ajuda a levar essa luz a mais pessoas. E seguimos juntos, nesta jornada, no caminho da expansão da consciência, do despertar da verdade, da lembrança viva de que somos uno com o todo, e o todo é uno conosco, e que este vídeo, Sementes Estelares, tenha plantado em sua fonte criadora a semente para a sua expansão da consciência e o despertar da verdade.